Boa tarde, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live. Hoje vamos falar sobre o raio rubi dourado, o sexto raio das qualidades divinas. Então, estamos iniciando aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, no canal Tempo para o Chá. Quem ainda não nos segue lá, entra lá no YouTube, procura Tempo para o Chá e curte lá, se inscreve, dá o seu like. Vamos ouvir um pouco da música. A gente está ouvindo a música que corresponde à vibração desse sexto raio rubi, que é essa música Jesus, Alegria dos Homens. É uma música linda do Johann Sebastian Bach. Sejam todos muito bem-vindos, a todos que estão nos assistindo nessa dimensão e nas demais dimensões. Que esse canal possa estar trazendo a essência desse raio, da energia desse raio, para contribuir com todos aqueles que vir a chegar a qualquer tempo, em qualquer dimensão e espaço. Então, lembrando que nós estamos fazendo essas lives sobre os raios divinos, né? Que são 7 raios. Então, do primeiro até o sétimo, hoje é o sexto raio. E do primeiro até o quinto vocês encontram, né, sobre todos eles. Você pode fazer um curso ali online dos 7 raios divinos. Quer dizer, temos até o quinto, né? Hoje o sexto, gravados ali no canal, no Tempo para o Chá. E você pode acompanhar ali e fazer e ficar, se inteirar sobre esse assunto, sobre esses raios que nos compõem, né? Nós somos compostos dessas qualidades, desses raios divinos. E como nós podemos usá-los, né, para nossa ascensão vibracional, para nossa evolução pessoal. Esse é o intuito da gente estar fazendo essa série, né, sobre os 7 raios, tá? E esses raios todos que já foram gravados, não é só informação, né, Cíntia? A gente recebe um quantum de energia no nosso campo vibratório. Então percebam, quando for, se já escutaram e está naquele dia que não está muito legal, escolha um, por intuição mesmo, escolha um ali para receber a informação e equilibrar de novo o chakra, o campo, para se conectar com a energia. Com a energia do mestre, desse raio. Exato. São várias energias envolvidas, né? São mestres, os Chohans, são os arcanjos, são os Elohim, que são os construtores de forma. Então, a gente tem as músicas do raio, né? Tem os aromas, as pedras. Então, são várias formas de se conectar com essa energia, qual que seja que tu estejas precisando, né, para o teu dia, para o teu momento, enfim. Então, a gente convida vocês a fazerem esse movimento. Então, hoje nós vamos falar sobre o sexto raio, que é o raio rubi dourado, que é o raio justamente do Mestre Jesus, né, que traz essa vibração também de Mestre Jesus, também conhecido como Sananda, né? Tem literaturas que hoje, né, isso é uma coisa mais atual, né, que traz esse nome, essa denominação a essa energia que Jesus representa, né, a energia crística, na verdade. E é o raio também da Mestra Nada, né, ela é a Chohan do raio. Também algumas literaturas trazem como que Mestra Nada é Maria Madalena,
mas outras já não trazem assim, trazem como que Mestra Nada é um ser e Maria Madalena outra energia, outra presença, né? A contraparte, complemento divino de Mestre Jesus. Então vocês vão encontrar todas as informações às vezes diversificadas nas literaturas, né? Porque Maria Madalena há muito pouco tempo foi reconhecida, né, pela Igreja Católica como uma discípula, né, de Jesus, que até então ela tinha aquele lugar de prostituta que foi então, né, desconstruído, ainda bem, né, para nossa sorte, para nossa alegria, para nossa bênção, né, traz também essa dor, né? Exatamente. Nós somos conectadas a tudo e principalmente as mulheres. A dor de ser renegada, né? Exatamente, de não ser aceita, de não fazer parte de um sistema. Então, sim, onde uma sofre, por ser mulher, né? Exatamente, todas sofremos. Então, como todos os discípulos eram homens, né? Então não se podia admitir, vamos dizer assim, que houvesse alguém ali que trouxesse essa energia feminina, porque havia Maria, né? A Maria mãe, mas aí tem toda aquela contemplação virginal e pura, né? E a mulher, assim, na nossa expressão mais verdadeira, né? E instintiva, né? Não se poderia admitir uma energia assim naquele meio. Então ela foi renegada, sim, mas nós estamos trazendo Maria Madalena de volta, né? A energia que ela representa de volta para as nossas vidas, né? Através do batom vermelho, essas rosas vermelhas. Não, na verdade, esses são simbolismos, né? Mas a energia dela é a energia de força, a energia da força feminina, né? Da beleza, da força da mulher. Isso. Enquanto a gente se deixou maltratar, também se permitiu. Isso. Então agora está sendo mais falado, já é mais comum ouvir, né? E aqui a gente vai estar trazendo até algumas distorções sobre essa realidade que vem acontecendo. Então esse raio, ele traz muito sobre o serviço, sobre o servir, e eu até anotei aqui uma coisa muito linda, que é: aos olhos de Deus, todo serviço feito com amor e alegria e abnegação é reconhecido, não importa se ele é grandioso ou pequeno. Então, todo serviço que a gente presta, se a gente fizer com amor, ele sempre vai ser reconhecido. Sempre tem um olhar por trás daquilo ali, é como se o universo estivesse vendo tudo aquilo e vai estar sempre retribuindo aquele amor, aquela energia que a gente está se dispondo a fazer, né? Sim, então são características desse raio, né? A paz, a harmonia, o serviço abnegado, né? A ministração do amor de Cristo, né? Que consiste na verdadeira fraternidade e devoção. Então, realmente, de todas essas características, a que eu acho mais importante e impactante é essa do serviço abnegado, né? Quando a gente fala em serviço abnegado, me vem assim à mente, eu estava pensando ontem sobre isso, me vem à mente assim a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Chico Xavier, né? Essas pessoas que doaram assim praticamente a sua vida, né, ao serviço, ao servir ao outro, né? Assim, eles são parâmetros, digamos assim, numa polaridade, né, num patamar altíssimo. Eu vejo assim, né, do serviço, do servir. Mas é claro que nós temos
muitas pessoas que dedicam suas vidas ao serviço, a servir os outros, né? E a servir a uma causa, às vezes, a cuidar de pessoas necessitadas ou a cuidar de crianças abandonadas. Então a gente conhece, né? A gente vai encontrar ao longo da vida muitas dessas pessoas. E por que o serviço abnegado, né? Porque isso significa aquele que não espera nada em troca, né? Porque nós podemos fazer um serviço, né, esperando uma recompensa. A gente pode fazer alguma coisa por dinheiro, ou a gente pode fazer para receber alguma vantagem, né? Ou para receber, às vezes, para ser reconhecido através de carinho, de sucesso, de projeção, né? A gente pode fazer para receber. Então, o serviço abnegado é aquele que tu realmente faz única e exclusivamente por amor, realmente não desejando nada em troca, né? Então, vou fazer um parêntese. Quando a gente fala de serviço abnegado, a pessoa se dispõe a isso de uma forma amorosa, entendam, tem uma diferença bem grande quando eu me disponho a fazer isso e quando eu faço isso culpando o outro. Vou usar um exemplo. Alguém que recolhe animais. Ela se dispôs a fazer isso. Agora, a partir do momento que ela aponta aquele que fez, aquilo que ela faz é tão prejudicial quanto o outro que abandonou. Então, esse é um ponto bem importante, porque quando eu me disponho a recolher os animais na rua, mas se eu deixo crescer o ódio daquele que fez isso, todo aquele meu servir, ele se esvai. E eu coloco para fora de mim uma força tão ruim quanto aquele que abandonou o animal. Então, essa consciência no servir a gente precisa ter. Quando eu estou servindo, o que eu faço é para mim também. Sem julgamento, sem crítica nenhuma, com a escolha que o meu irmão teve. Porque é uma escolha, e isso é um amor incondicional também. Eu respeitar a escolha do meu irmão e naquele momento ele escolher ser sombra. E uma hora, a consciência também vai chegar para ele, assim como chegou para mim. Como a gente já falou, né, outras vezes, sobre a ação do outro, a gente não tem controle, a gente não tem domínio sobre a ação do outro, né? E tu vai estar fazendo essa assistência por amor ao, no caso, né, que a Karen está trazendo, por amor ao animal, né? Exatamente. Mas aí, digamos assim, essa energia gerada pelo amor ao animal é uma frequência de vibração, é um tipo de vibração que se tu começar a gerar a energia de raiva ou de vingança com relação, né, ou de crítica com relação à pessoa que fez alguma maldade ao animal, né? Também é importante a gente dizer assim, não é que, mas então eu vou concordar. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre concordar ou não concordar. É sobre o que tu vai continuar alimentando dentro de ti, né? Exatamente. O tipo de vibração que tu vai continuar alimentando com relação àquilo, né? Claro que tu não concorda, mas... né? Tu respeita a escolha. Tu segue as tuas ações, a tua vida baseada numa outra energia. E continua sendo exemplo. Uma energia toda energia que a gente gera, né, ela retorna pra gente. Exatamente. Então, assim, se a gente gerar uma energia de raiva, mesmo que seja para uma pessoa que está cometendo algo que seja, né, uma atrocidade, vamos dizer assim, aquela energia ela vai retornar para ti. Isso é uma lei universal. E não é nós que criamos a lei. Exatamente. Essa é uma lei que existe. Isso então, é uma distorção. É uma distorção do servir. Isso é uma consciência que quando a gente se propõe a realmente fazer um servir, para que a gente saiba realmente, eu estou servindo a vida. A vida.
Exato. E essa é uma forma de ter uma vida melhor, né? Essa é uma forma de que a vida seja mais leve, né? De que a vida seja mais, que a gente tenha mais alegria em viver, né? É a gente viver servindo a vida, seja de que forma for, né? Seja nas mínimas coisas, né? Seja numa louça que tu vai lavar, né? No cuidado aos filhos, né? Qualquer... Não precisa... Eu falei, né? Eu trouxe esses exemplos, assim, magnânimos, né? Mas é bom De Madre Teresa e de Irmã Dulce, mas não precisa ser uma ação assim, né? Pode ser qualquer mínima ação. Um ouvido, né? Que tu oferece para alguém que está precisando só falar, né? Eu uso isso, né, no meu trabalho, então eu sei o quanto isso é valoroso, mas a gente não precisa usar como trabalho, na verdade é o meu trabalho, mas isso a gente pode fazer também, né, como de graça, né? Como servir, como amor, assim, oferecer o ouvido ao outro, sem criticar o outro, sem dizer o que o outro tem que fazer, simplesmente ouvir. A gente tem tanta dificuldade, né, em ouvir sem julgar ou sem dizer o que o outro tem que fazer com isso, né? Não, mas tu faz isso, mas tu tem que fazer aquilo, mas é porque tu faz isso. Não, às vezes a pessoa só tá precisando, ela não vai fazer nada do que tu disse. Né? Às vezes tu diz várias... Eu, né, conheço pessoas assim que gostam muito de dar um direcionamento para os outros, né? Dizer, não, mas tu faça assim, faça assim, faça assim. A pessoa não vai fazer nada daquilo muitas vezes, porque, né, dentro do contexto dela, às vezes ela não tem como fazer, mas ela ela está precisando só que tu ouça ela, só de alguém que na verdade, que ela esteja ali a falar e ela mesma a se ouvir, para ela conseguir processar coisas que às vezes estão muito difíceis dela carregar sozinha, né? Ela precisa de alguém que a auxilie. Faça isso. E esse servir é cozinhando para alguém com amor, porque tudo que tu faz ali, tu vai impregnar uma energia. Esses dias a minha filha estava fazendo aqui, ó, tô com umas pulseirinhas coloridas, e ela fazia com tanto amor que eu olhei assim, qual dessas que eu tenho no braço é a mais valiosa? Acho que essas aqui, que ela fez com tanto amor, e tem um carinho, entende isso? Isso é que a gente precisa olhar para os valores. São valores quando tu faz sem colocar nenhuma energia ruim ali, porque está impregnado ali. Então isso é um servir, um sorriso carinhoso, afetuoso para uma pessoa que está passando por ti, isso é um servir. Existem muitas, como a Cíntia falou, existem muitas formas de servir. Não quer dizer que eu preciso prestar um serviço. O simples fato de à noite eu fazer uma oração que abençoe a humanidade, e ele é feito com amor, com carinho e com muita verdade, isso é muito grandioso. Eu estou orando por todos. Na pandemia, isso foi muito nos convidado, né, a fazer esse olhar para o todo. É verdade. Se ouviu muito isso. A gente não podia se reunir, mas não queria dizer que a gente não estava em oração por todos. Sim, a comoção, né? A solidariedade, né? A fraternidade, isso são também as características, né, de quem traz essa qualidade divina mais acentuada assim consigo, né? Que é essa ação, as ações fraternas, as ações solidárias, né? O quanto, né, toda uma comoção com relação a isso se gerou em vários âmbitos, mas eu acho que a gente viu muito entre as pessoas que trabalhavam, né, nos hospitais, quem era médico, enfermeiro, porque o servir deles, apesar de ser remunerado, de ser o trabalho deles, mas teve que ir muito além, né? Teve que ir muito além do servir a que eles estavam acostumados, né? Porque eles tiveram que fazer muita diferença na vida
de muitas pessoas que estão, né? Que as pessoas não podiam se comunicar com os familiares, né? Eles tinham que ser essa ponte através de celular, de trazer o celular, de mandar mensagens, né? E não só isso, claro, superando ali no atendimento, né, as pessoas que estavam em estados graves. Então, assim, só por amor, né? Eles não estavam recebendo, digamos assim, uma remuneração, porque eles estavam trabalhando para além, né, da capacidade até humana deles mesmo. Mas isso foi um serviço abnegado. Isso foi. Porque muitos também que eram dessa área escolheram não participar. Também teve isso. Por isso que talvez sobrecarregou muito esse sistema. Porque teve isso também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então assim, cabe a nós. Eu queria trazer também aqui, além dessas duas palavras, solidariedade e fraternidade, que são palavras que são, né, manifestações dessa qualidade divina, eu queria também trazer a palavra sororidade, já que esse é um raio, né, comandado, vamos dizer assim, por uma energia feminina, né, a mestra Nada, que é a mulher, e que também traz essa vibração de Maria Madalena. Falar de sororidade, que é essa irmandade entre as mulheres. Isso é muito importante da gente falar. Né? Nós mulheres, a gente foi instigada à desunião, né? Instigada à competição entre nós. Mas isso foi uma forma de nos enfraquecer, né? De nos deixar com que essa energia feminina, que tem tanta força, que ela fosse enfraquecida. Então, o termo sororidade, ele traz essa energia da união entre as mulheres, né? Das mulheres se apoiarem, se fortalecerem, não competirem entre si, né? Sermos mais irmãs do que inimigas, né? Porque eu percebo assim, hoje muito menos, né? Ainda bem, mas há tempos atrás, assim, o quanto as mulheres, né, se denigrem entre elas, mulheres falam mal de mulheres, mulheres não apoiam mulheres, né, mulheres criticam mulheres, sempre, digamos assim, numa determinada situação, vão apontar a mulher como a culpada, né, e não o homem, em algumas situações. Então, assim, nós precisamos ser mais solidárias e ter esse comportamento de irmandade entre nós. Nós precisamos encontrar essa força de amor dentro de nós juntas. Separadas, sozinhas, solitárias, nós não vamos encontrar. Então a gente precisa se unir, a gente precisa ficar unidas, não, veja bem, não estou falando aqui se unir contra ninguém, não é isso, é nos unirmos para fortalecer a nossa força feminina, porque isso é preciso, é necessário nesse momento. União para um bem maior, para além do que a gente imagina. É um resgate, na verdade. Um resgate de nós mesmos. E com certeza, por trás de toda essa distorção, tem a história da Eva, né? A história que Eva mordeu a maçã, então a culpa toda é da Eva, né? Então, filosoficamente, tem toda essa história por trás. E a gente precisa quebrar com esse paradigma dessa história, porque não é bem assim. Eu e Cíntia vinha antes de iniciarmos comentando que nós temos uma força dentro de nós que nós inconscientemente nós temos medo de acessar essa força de tão grande que ela é, porque ela tem um poder imenso. E antigamente, quando lá os pais não vou dizer da igreja, mas do que se
do que se pregava, perceberam isso, eles fizeram de tudo para que as mulheres não acessassem a força da mãe divina. Se a gente observar a terra feminina, olha o quanto que ela faz crescer, que ela gera. Nutre, né? Nutre. Gente, olha para os lados. A terra é abundante, fértil. Abundante, fértil, ela é o tempo todo. Ela crescimento. nos alimenta. Crescimento. Isso. E é essa força que a gente precisa começar a olhar para ela. Ela está dentro de mim e eu preciso equilibrar. E aí entra uma outra parte que é a força masculina e feminina dentro de nós, que precisa, para acessar esse pedaço importante, a gente precisa estar em harmonia com uma outra parte nossa, que muitas vezes a gente se deixa até dominar por ela, que é o nosso lado, a nossa energia masculina. Ou a gente se deixa dominar, ou a gente está em harmonia com ela. E até se nós formos perceber, durante essa jornada com as lives, iniciamos com a força masculina, o raio azul. E no meio dela tinha o filho e a mãe, o raio rosa. Então essa força precisa estar equilibrada dentro de nós. Se nós formos olhar os símbolos, porque o universo tem muitos símbolos e sincronicidades. Se formos olhar o símbolo do Yin e Yang, ele é duas cores, mas o preto está dentro do branco e o branco está dentro do preto. O que isso significa? Que hoje eu, Cíntia, estamos aqui como mulheres, então a nossa energia maior, ela é feminina, sim, mas eu preciso estar em equilíbrio com a minha força masculina. Se eu não tenho essa força dentro de mim, eu não ajo, eu não tenho coragem, eu não tenho ação para nada. Então essa força precisa estar dentro de mim. Assim como eu preciso ter a força feminina, porque se eu deixo só a força masculina interagir dentro, só ela controla tudo, ela manda tudo. Percebam as pessoas que são assim, que força está ali predominando? Ela pode ser mulher, mas a força que está predominando é masculina. Ela quer mandar em tudo, ela quer fazer tudo, ela não aceita nada, ela está sempre na frente. Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio. Falta uma força de amor ali. Isso gera um imenso desequilíbrio, né? Gera um desequilíbrio para a própria mulher, né? Para a sua própria saúde física, emocional, um desequilíbrio na sua família, né? Se ela tem um casamento, vai gerar um desequilíbrio ali. Se ela não tem, mas com relação aos seus relacionamentos, vai ter um desequilíbrio. E profissionalmente também, com certeza, também vai trazer. Importante equilíbrio. A gente tem um comentário aqui, Anne. Claro. A Moni Martinelli, eu acho que é isso. Ela colocou assim: verdade, Cíntia, o problema geralmente é a intenção com que as mulheres se aproximam, pois pode ser amizade ou apenas interesse. Mas aí, eu não sei, eu não generalizaria assim, não falaria que... Mas será que são só as mulheres que fazem isso ou são as pessoas? Né? Eu, assim, do meu ponto de vista, já vejo assim, que isso é uma característica humana, né? Que não é uma característica só das mulheres, assim, se aproximarem por amizade ou por interesse. Isso é uma coisa mais... Mas se essa é a tua experiência, que eu poderia dizer que a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que ter uma maturidade suficiente para perceber o outro, né? E isso não é só com as mulheres, também com os homens, né? A gente tem que ter um feeling, né? E isso nós mulheres temos, em geral, muito mais do que os homens, né? A gente tem um feeling, a gente tem uma intuição, a gente tem uma sensibilidade que nos leva a perceber isso. E aí a gente, claro que não vai ingenuamente, né,
querer assim, estabelecer uma amizade com essa pessoa se ela não está sendo sincera com a gente. Claro que não. Mas assim, essa é uma questão, é um problema dela, né? Se tu conseguir olhar por esse lado, a pessoa que vai se aproximar de ti por interesse, isso é um problema dela. É a mesma coisa que um ladrão que vem roubar teu carro, tipo assim, isso é uma questão dele, né? Isso não é a tua, tu não tem como intervir, tu não tem a tua interferência nisso. Então, assim, a intenção do outro para conosco, ela não tem a nossa participação nisso. A gente precisa aprender a separar as coisas. Então, essa é uma pessoa que ela não está aberta, então, para isso, ok, eu não vou me aliar a ela, eu não vou ter uma amizade com ela, eu vou ter com outra que vai estar aberta para isso, que vai estar sendo sincera. Porque a gente vai encontrar, a gente encontra pessoas que são mulheres, que são sinceras, né? Depende muito também da nossa postura, né, Anne? Eu acho que isso muito depende da nossa postura. O quanto a gente também consegue trazer a verdade para as nossas relações, né? Porque, digamos assim, a pessoa que percebe que tu tá ali de verdade e com a verdade, digamos assim, sem disfarces, ela vai se afastar, não é? Ela vai se afastar. Ela não vai permanecer porque ela tá vendo que não é a tua vibe ali, né? Não é. Então, pra ela não eu acho que perde a graça, literalmente, né? Acho que perde a graça. Daí ela vai procurar pessoas que também, como ela, vibrem nessa coisa dessa falsidade, vamos dizer assim, dessa coisa que não é autêntica, não é verdadeira, né? Então essa é a minha opinião. É assim que eu procuro agir nesses casos, mas assim, quanto mais nós estivermos abertas para o nosso feminino, porque nós próprias, nós mesmas mulheres, nós invalidamos a nossa feminilidade, nós invalidamos a nossa energia feminina. A partir do momento que nós começarmos a nos abrir para essa nossa energia e deixar isso vir à tona e fluir, a gente vai conectar com mulheres que estejam também na mesma proposta. E aí a gente precisa, né, se unir e expandir isso, né? Porque nós estamos falando isso porque isso é algo que é importante, né? Um livro que a gente também nos orienta, né, para nós fazermos essas lives, ele traz ali da importância do equilíbrio entre as duas energias, né? As energias masculina e feminina para o próximo passo da humanidade, né? Que é a transição, né? Tanto se fala de frequência vibratória. Exatamente. E para nós irmos adiante, esse equilíbrio precisa se fazer, porque assim, no mundo que nesse mundo, né? A humanidade vive agora polarizada na energia masculina, né? Todos nós, homens e mulheres, vivemos polarizados na energia masculina, tudo determinado conforme a energia masculina. E aqui nós não estamos falando de homem e de mulher, mas de energia masculina. O que é a energia masculina? A energia masculina é a energia, como a Anne trouxe, da ação, da competição, da guerra, do controle, do fazer, enfim, essa energia mais agressiva, né? A gente não precisa levar num sentido ruim, mas infelizmente nós temos assim como se fala hoje em feminino ferido, o masculino também está ferido, né? E o masculino ferido leva a energia masculina de uma forma ruim, porque o masculino, a energia masculina dentro de um homem, ela serve à proteção da mulher e da sua família e do seu clã, como era antigamente. No entanto, o que a gente vê? A gente vê homens agredindo mulheres, né? Então, esse é um masculino ferido. Uma distorção, como tu tinha falado antes. É uma distorção total do que realmente é o equilíbrio entre as duas forças dentro de nós mesmos. Exato. E aí, buscando esse entendimento, como tem dois grandes seres aqui
os consortes, mestre Anada e mestre Sananda, eles também trazem aí esse equilíbrio entre um casal, porque eles formam a representação também de um casal, né? Também trazem isso. E quando a gente está nesse equilíbrio unido, não tem quem segure um casal que está unido em prosperar, em ir para frente, estar ali, um escutando o outro, um ajudando o outro. Porque o que acontece muitas vezes, aquilo que a gente pensa não é o que o outro está compreendendo. Começa por aí. E mulher pensa muito também, cria muita fantasia, e aí o outro que está ali não consegue entender, não consegue ajudar. Então, esse sentar, conversar, ser verdadeiro, para realmente fazer essa união, fazer esse entrelaçamento entre os dois, para trazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio tanto precisa para fora daqui, essa união. Também é. E às vezes essa união tá ali, tá no marido, mas tem o pai também que não tem essa, dentro de si não tá essa força organizada, ou a mãe não é reconhecida. Então essas forças precisam estar dentro de nós. Por mais que aquele que veio te trazer a vida não era como tu gostaria que fosse, eu preciso reconhecer como foi a maneira como eu consegui estar aqui e resgatar muita coisa do meu passado. Isso a gente só vai entender quando a gente fazer esse movimento de busca, de conhecer a si mesmo, como a Cíntia trouxe na live passada. Conhecer quem tu é, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Tem que buscar, tem que ter essa vontade dentro de si. Porque uma sociedade que não busca é uma sociedade que ela é muito fácil manipulada. E aí faz essa distorção toda, faz as mulheres ficarem distraídas do seu propósito, do que é estar aqui. Por que a gente está em maior quantidade? Não é pra gente estar acima dos homens, não. A gente tem uma força dentro de nós que vai contribuir para esse movimento de ascensão para a Era Dourada, mas para isso a gente tem que equilibrar essas duas polaridades dentro de nós. Isso aí, existem essências florais que fazem isso, que nos fazem isso, nos auxiliam potencialmente a nós fazermos isso, né? Então, eu até trouxe o exemplo de uma aqui, que é uma fiessência, que é a Conjúntio dos Florais de Minas. Ela é uma fiessência que ela faz isso. Ela ajuda a equilibrar essas duas energias dentro de nós, né? E a gente olhar para isso com amor, a curar essas energias dentro de nós também, né? Porque quando nós temos, por exemplo, né, problemas nos nossos relacionamentos, é porque em geral a gente tem essa marca de um abandono, de uma relação difícil com o pai, ou de uma relação difícil entre o pai e a mãe. Então são marcas, são registros que vão ficando e vão fazendo com que a gente gere esse desequilíbrio dentro de nós, porque de alguma forma a nossa energia masculina ela tem representantes, né? Que são o nosso pai, que são às vezes nossos irmãos, se tiver irmãos, né? E aí depois vem o nosso marido. Então esses vão se tornando o espelho da nossa energia, da energia masculina, como ela existe dentro de nós, né? Então, as essências florais, elas auxiliam nesse equilíbrio entre as duas energias, né? A masculina e a feminina dentro de nós, para que a gente possa fazer e também sentir, né? Porque a energia do fazer é a energia masculina. Então, normalmente, nós mulheres, hoje em dia, a gente
Nós somos, né, fazedora de coisas. A gente faz muito. E a gente não se permite descansar e desfrutar e sentir prazer. E essa é a energia feminina. A energia feminina é aquela que nos leva ao descanso, à contemplação, ao prazer, ao desfrute, né? Porque a energia feminina é a energia do sentir, a energia é aquela que não tem ação, é só tá ali. É um olhar, é um abraço, o acolhimento, a passividade, não no sentido de ser menor, não é essa passividade, mas é a característica da energia feminina, né? A passividade no sentido de receber, né? A energia masculina ela é ativa, a feminina é passiva, no sentido de que nós recebemos, né? Nós recebemos o sêmen dentro de nós e nós geramos uma criança. Então, assim, o mais puro exemplo da energia feminina é isso, né? E nós recebemos várias outras coisas que nós podemos transformar em coisas muito maravilhosas. Eu acho que aí nesse teu trazer de um é passivo, eu acho que a gente pode também entender que como o homem ele já vem, né, da palavra sêmen, né? Ele planta a semente, a mulher gera. Então, quando a gente se permite que plantem coisas ruins dentro de nós, a gente vai crescer coisas ruins dentro de nós, a gente vai gerar isso também. Agora, quando a gente permite que coisas boas cresçam, porque é nós que geramos muitas coisas que estão acontecendo através da nossa inconsciência que está se manifestando. Então a gente gera muita coisa, é nós que geramos, e é essa consciência que também a gente precisa começar a tomar. O que eu estou deixando crescer dentro de mim? O que eu estou gerando? Que sentimento? Dentro e fora, né? Dentro e fora. Como potenciais criadores que somos, né? Ficar atentos a isso. O que eu estou gerando, né? No meu entorno, a partir da minha energia, do que eu estou alimentando, né? Ou a partir do que eu recebi. O que eu estou transformando isso, né? Percebam, até olhando assim, então, de uma forma, vamos olhar para um casal, aquele casal onde tá as coisas funcionando. Tem uma plantação ali sendo gerada, e aí olha o que estão plantando, o que tu tá gerando na tua família. Olha para isso. Percebe? Tem que perceber. Ok, detectei ali uma coisa ruim. Aí aquele momento do silêncio, com o que eu tenho eu posso melhorar. Às vezes é a maneira como que eu olho para aquilo que eu estou transformando. Mas se eu olhar de uma forma diferente, eu vou perceber, eu vou me abrir, porque às vezes eu não me permito me abrir, eu fico naquela ideia e eu não aceito nada. Mas se eu me abro, tento olhar de uma forma diferente o contexto, eu vou conseguir mudar. Se eu silenciar também para receber os seres superiores que estão ali tentando auxiliar, porque tem milhares tentando auxiliar. O problema é que a gente muitas vezes fecha o canal e não quer receber informação nenhuma. Eu vou escutar só o meu ego e vou seguir. Agora, se eu em silêncio busco o silêncio e peço, porque ajuda tem aos milhares, anjos aos milhares, tentando fazer com que a gente escute. E quem para escutar? Pouquíssimas pessoas param para escutar e aí tentar, ok, eu tô vendo todo esse contexto se formar, vou lá pro meu silêncio. Como que eu poderia enxergar isso de uma forma diferente? E aí vem a luz.
Por quê? Porque além de eu pedir, porque tem uma outra coisa que eu anotei aqui, que a gente, além de não pedir, a gente nem aceita receber. A gente se fecha para receber. E isso é tão natural em nós que quando a gente recebe um presente, a gente diz não precisava. Né? Tá aí a manifestação daquilo que eu sou também. Então, tem todo uma orquestra universal que precisa ser organizada. Nós precisamos nos organizar. Tem toda uma sincronicidade que acontece no nosso corpo. Eu estava mesmo comentando com a Cíntia que, se a gente parar para pensar, nós temos 7 chakras principais, 7 glândulas endócrinas, 7 notas musicais, onde cada nota, se tocada, direcionada para aquele chakra, vai harmonizar e fazer com que até ali aquela glândula que é correspondente a um determinado órgão pode curar. Mas para isso eu preciso entender como funciona tudo. Para isso eu tenho que ter vontade de aprender. Pegar os livros e estudar. E como estamos hoje? Bom, então, baseado nisso, nós vamos falar do chakra que corresponde ao raio rubi dourado, que é o chakra do plexo solar, né? Que é aqui, esse da boca do nosso estômago aqui, sim, né? Eu tô aqui, se quem tá acompanhando pelo YouTube consegue ver, é onde tá o desenho aqui da florzinha, bem em cima aqui, exatamente. E esse chakra, justamente, ele corresponde a quem eu sou, como a Anne trouxe. Só que nós temos 2 eu sou, né? Nós temos o eu sou do ego, que é esse que, né, quer sempre dominar e não quer ceder normalmente, né? Que tem ações baseadas no interesse único e exclusivamente próprio, né, da própria pessoa, só o que vai me beneficiar, o que vai ser bom único e exclusivamente para mim. E nós temos o eu sou, que é o eu sou que corresponde à nossa presença divina, né, a presença da nossa essência divina, né, em nós. Então, quando... É que nem aquela história dos lobos, né? Temos 2 lobos, qual que tu alimenta. Então, assim, quando na nossa postura egóica, né, a gente vai... esse nosso chakra, né? Ele vai único e exclusivamente se posicionar de uma forma, às vezes, egocêntrica mesmo, né? Intransigente, né? Não querendo... pacificar nada, muito pelo contrário. E quando a gente está nessa postura da nossa essência divina e a gente, então, essa energia ela vibra como a energia da criação, como a energia da nossa realização enquanto ser nesse mundo, sabe? Eu sou, né? Quem eu sou aqui nesse mundo? O que eu faço? O que eu realizo? O que eu trago? Qual é a energia que eu vibro, né? Então, o que eu estou criando? Então, a energia amarela corresponde a esse chakra, né? Que é puro sol, é pura luz, mas que também pode queimar, né? Por isso que a gente tem gastrite, por isso que a gente tem úlcera, né? Porque quando essa energia, ela se torna uma energia raivosa, né? Ela queima, né? Ela destrói a nós mesmos primeiro. Exatamente. Eu acho que pegando aqui o gancho da Cíntia falando desse eu sou, esse convite, essa energia poderosa, porque nada mais é do que colocar Deus em ação. Eu já trouxe isso em outras vezes, mas é importante a gente bater nessa tecla do eu sou. Tu convidar uma força divina a trabalhar através de ti. Ela é uma ressonância de uma vibração, porque quando tu coloca ela e tu está alinhado no amor e naquele servir abnegado de estar preparando para tua família
um almoço. Quando tu tá nesse querer servir o melhor, tu está dentro da presença eu sou. Quem está ali não é você, é o eu sou. É Deus em ação, fazendo o melhor para outro Deus que está ali também recebendo. Então, essa é uma energia que a gente pode utilizar e pode se alinhar. Quando que a gente percebe até pelo nosso corpo. Quando que eu estou desalinhada? Perceba. Já tomei consciência que quando eu estou toda torta, eu estou desalinhada. É o meu corpo me mostrando, eu estou em desalinhamento. Então, automaticamente, a partir de agora, que vocês já estão escutando, quem for escutar agora ou depois, tô toda torta, tomei consciência, me alinho. E aí, dou ativação para que todos os meus chakras se alinhem também. E se ainda eu tô com aqueles pensamentos aqui, começa a entoar. Eu sou, eu sou, eu sou. E eu posso ativar várias. As 301 afirmações de Saint Germain, elas trazem muita energia pra gente equilibrar. Vai lá, tá na busca ali, vai aprender a usar isso a teu favor para harmonizar o teu campo, para tu tá equilibrando essas duas forças, tá construindo algo divino na tua vida e para os outros também. Porque a partir do momento que eu me alinho, eu não tô só emanando luz para mim e construindo coisas divinas para mim, não, eu tô construindo fora de mim. É muito maior, porque a força do eu sou, ela é uma força expansiva, ela se abre. Ela nunca fica aqui, ela vai. Ela se manifesta através de nós, mas ela é muito maior que isso. Muito bem. Então, né, nós já estamos aí com 51 minutos. Eu tenho mais um convite, Cíntia. Tá. Esse raio, ele traz o templo da ressurreição. Né? Então, durante essa semana, meus guias, meus mentores me convidaram a canalizar uma meditação onde eu fui conduzida a esse templo. E, enfim, essa meditação ela está disponível no YouTube, no nosso canal Tempo para o Chá. O que a gente pode fazer nessa meditação? Ela nos conduz, já diz o templo, da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma frase de Jesus muito poderosa que ele usou para se reconstituir. Tá? Reconstituir o brilho dos seus átomos, suas moléculas, partículas e elétrons. Então, quando tu percebe algo ali na tua vida que tu quer ressuscitar, seja a tua autoestima, seja algum órgão teu, seja a harmonia familiar, seja as tuas finanças, qualquer coisa. Vão até lá, até a meditação, e quando vocês estiverem conscientes em determinado ponto, isso vai ser pedido, intencionem para que isso. E não tem limite para usar esse templo, esse é uma ferramenta à disposição da humanidade que está nos sendo ofertada e que a gente use a qualquer tempo. Que maravilha, é verdade. Eu fiz a meditação, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E essa afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, o poder dela é imensurável. É só a gente fazendo mesmo pra gente perceber. Né? Então é isso. Eu acho que temos ainda uns bons minutos, Cíntia. Sim, tá? temos. Então tá. Cíntia, então a Mestra Nada, além dela ter toda essa interação conosco, a gente pode estar invocando a sua presença para estar trabalhando essa energia de equilíbrio em nós. A gente pode invocar o auxílio dela e ela vem. Basta que a gente esteja atento aos sinais, às sincronicidades que acontecem ao nosso redor. E ela também faz parte do conselho kármico, né? Então aí entra uma parte do meu trabalho,
que é na atuação dessa limpeza energética do campo vibracional, do campo eletromagnético. Então, isso também, eu sou facilitadora e me coloco à disposição como canal para que eles intervenham através de mim, limpar esse campo de coisas que a gente se envolveu e que não eram boas para nós. E que a gente pode estar se desconectando disso para viver uma coisa muito melhor, muito mais maravilhosa. É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta terapêutica. Agora, o processo de terapia, esse é com a Cíntia. Esse é com a Cíntia, a terapia realmente, porque o que eles vão trabalhar? O para trás, né? E a Cíntia é o presente. É aqui, depois daquilo que foi limpo ali, eu preciso me reconstruir, né? E essa reconstrução, eu acredito que a Cíntia está muito preparada para auxiliar nisso. Para quem já acompanha o canal dela, ela traz de uma forma muito bonita e leve toda essa amorosidade que representa esse feminino também. Então, esse equilíbrio, e ela realmente está enganjada nesse resgate do feminino. É verdade. É verdade. Atendo, né, a grande maioria das clientes são mulheres, sempre, né, desde 2011, quando comecei com a terapia floral, sempre as mulheres vêm em maior número. E como a Anne disse antes, né, existe muita dor no feminino, né? Existe muita dor e muita inconsciência também. Que nós precisamos mergulhar num processo de autoconhecimento, né? Isso não tem como, não tem outro caminho, não tem outro jeito. É preciso um mergulho em si mesma para curar essas feridas. As nossas sombras. Para descobrir, né, primeiro se dar conta de tantas coisas, porque o terapeuta, né, no caso, o meu trabalho é oferecer um HD extra, né, assim, para a pessoa, porque quando a gente está vivenciando situações difíceis, a gente não consegue, né, a gente está ali no meio do olho do furacão, a gente não consegue ter às vezes clareza do que está acontecendo realmente, né? E até na terapia isso acontece, essa clareza ela volta a existir, a pessoa se dá conta de muitas coisas e principalmente a minha condução é fazer a pessoa se conhecer realmente, se conhecer a fundo, conhecer a sua história, entender o porquê de coisas que acontecem hoje, né? As experiências, talvez, por que está vivendo tal experiência? Comportamentos, sentimentos, né? Por que eu sinto assim, por que eu ajo assim, ou por que eu não consigo fazer diferente, enfim. Então, o autoconhecimento é o caminho, né, de curas bem profundas e é um processo que é permanente, né? Não é assim, tu vai lá e vai fazer alguns atendimentos e agora eu já né, não preciso mais. O autoconhecimento é uma ferramenta, um processo que deve ser permanente na nossa vida, seja da forma que for, né? Não é que eu estou dizendo que tenha que ser só através da terapia comigo ou da terapia floral. Não, tem várias formas, né, de autoconhecimento. Mas esse é o princípio do meu trabalho, é levar a pessoa a se olhar, a se conhecer, a se compreender melhor, para conseguir principalmente, né, que é algo que também no livro do Raio Rubi Dourado traz, para ela retomar o seu amor próprio, porque sem autoconhecimento a gente não consegue retomar o amor próprio, porque às vezes nós pensamos muito mal de nós mesmas. A gente pensa muito mal da gente, a gente se critica demais, a gente se maltrata, a gente se chicoteia em tempo integral.
e a gente acha que a gente não é uma boa pessoa. Às vezes isso não é tão consciente assim, mas inconscientemente é, e isso emana. E aí o que acontece? As coisas não dão certo na vida, elas não vão funcionar, né? Porque tu tá te sabotando em tempo integral, porque tu não gosta de ti, na verdade, tu não te acha uma pessoa merecedora, né? Porque o isso ou aquilo, entram as culpas, né? As punições. Então, é isso que a gente precisa sempre buscar na nossa vida, o autoconhecimento, pra gente voltar pra gente fazer as pazes com a gente mesmo, pra gente voltar a se amar, pra gente começar a construir essa relação com nós mesmos e a partir daí, né, as outras coisas fora de nós, as outras relações, né, as nossas outras construções, elas vão se alinhando. Então, é isso. Pra fechar, então, muito bem, essa live tão especial. Foi uma live muito especial, muito aprofundada. É verdade. Encaminhem aí para as pessoas que vocês amam, né? Caminhem para as mulheres que vocês conhecem, para as mulheres da sua família. Né? Vamos compartilhar, dar um like, para que mais pessoas possam também ouvir sobre isso, né? Introspectarem sobre isso, se encontrarem, porque isso é um encontro com a gente mesma, né? É um encontro profundo com a gente. Tá bom? Então, nós agradecemos, né? Mais uma vez. Mais uma live. Gratidão a todos que acompanharam, os que vão assistir, né? Ainda aqui pelo Instagram ou no YouTube, tá, gente? Aos que estão em outra dimensão, que voltem, retornem à sua natureza divina. E somos muito gratos por poder contribuir com toda essa energia, com todo esse aprofundamento. Gratidão. Tchau, gente.